Atlético com Alexandre Senechal. Furacão que chega muito embalado para o Clássico Atletiba, né? O Furacão que tem experimentado formações diferentes, jogadores diferentes. O Paulo Turra, com a estreia do Arriagada ontem, utilizou todos os jogadores de linha. Esperou tanto e ele entregou tudo o que estava combinado, hein? Ele entregou. Com a estreia do chileno, o Paulo Turra utilizou todos os jogadores de linha que ele tem à disposição até agora. Porque apenas o Vitor Roque não foi utilizado, tá na Seleção Brasileira Sub-20, os goleiros reservas também, e o Renan Viana, que tá também com a Seleção Sub-20, não está inscrito no Paranaense. Então o Paulo Turra já colocou todo mundo para jogar. O Arriagada estreou muito bem, mas antes de falar sobre o chileno, quero destacar a partida mais uma, Vitor Bueno e Davi Teranz jogando juntos, eles que trocam de posição todo momento. O Dalk comentou bastante sobre isso na nossa jornada esportiva de ontem, mas primeiro vamos ouvir o Paulo Turra falando sobre essa troca do Davi Teranz com o Vitor Bueno, sobre essa utilização dos dois jogadores, como é que ele espera encaixá-los no Atlético. Dentro do equilíbrio que a gente procura e dentro das características que eles têm e também do comprometimento que eles dois estão tendo, nesse momento é uma opção muito válida, porque a gente trabalha muito a questão dos treinamentos, a gente trabalha muito a questão do perde-pressiona, porque isso automaticamente vai mentalizando o jogador que, independente do setor, independente de onde ele esteja, ele perdeu a bola já pressiona, e isso ajuda muito na parte defensiva. Então isso dá um equilíbrio dentro desse fator que os dois jogadores atuando junto com a bola são muito bons. Sem a bola, esse perde-pressiona, dá o equilíbrio que falta, dá esse equilíbrio. Então, eu estou muito contente com o rendimento deles, não só no jogo de hoje, mas também como no jogo anterior contra o Foz. É uma opção muito válida, e lógico que eu quero fazer gol. A nossa equipe joga para frente, mas nós temos que nos preocupar também, uma preocupação boa, também não ficar vulnerável. Então há um equilíbrio, e esse equilíbrio passa por eles. Então a resposta que eles estão nos dando, nesses dois jogos aí e durante os treinamentos é muito boa, e por isso que me dá a confiança de eu sair com eles dois durante o jogo, porque eu tenho essa confiança que sem a bola eles têm o comprometimento de também se preocupar nesse aspecto. Felipe Dalk estava com a gente ontem na Arena da Baixada. Vitor Bueno e Teran jogaram juntos. O outro jogo foi Atlético e Foz, que Janaína Castilho estava nos comentários. Mas inclusive o que o Paulo Turra falou, eu acho que é muito válido e é o que a gente vê em campo até agora, né? Esse negócio do perde-pressiona, de conseguir recuperar e voltar para o controle do jogo. Isso aconteceu no jogo contra o Foz, em que o Atlético foi surpreendido também contra o São Joséense, né? Já no primeiro minuto, antes de 1 minuto de jogo. Então é importante, principalmente com esse esquema que ele tá entrando, com um time que é agressivo, que tá muito bem entrosado, com o Vitor Bueno e com o Teranz, que parece que não foram tão aproveitados no ano passado. O torcedor tava esperando ver isso em campo agora, né? Então, ter esse controle, né, para não deixar o time aberto lá atrás e sofrendo na defesa é super importante. Principalmente para o Campeonato Brasileiro, que é a expectativa do torcedor agora, né? Poxa, será que esse time vai conseguir mais longe do que foi no ano passado? Então é importante ter essa segurança também, né? Para que eles tenham tranquilidade de armar jogadas, mas que não tomem tantos gols, né? E dá pra eles jogarem juntos, Dalk? Teranz e Vitor Bueno? Dá, já foi provado que dá. Ontem, né, foi provado. Mas num nível de exigência maior em Libertadores, em Brasileiro, você acha que dá pra encaixar os dois? É que daí vai muito da questão do adversário, né? Principalmente a característica do adversário, como joga. Porque ontem a equipe do Azures, ela não agredia tanto pelos lados do campo, né? Jogou com 3 zagueiros, mas não tinha... os laterais não estavam tão agudos assim. E muito porque não conseguiam fazer dobra lá na ponta, né? Com pontas. Que o Azul só tinha um ponta, que era o Ellison. É verdade. Né? E toda hora ele tava jogando como segundo atacante, porque ele fechava mais por dentro para tentar o arremate. Então, nesse caso, eles não são tão exigidos. O Bueno não precisava voltar tanto para ajudar o Kelvin na marcação, né? Ou o Teranz não precisava ajudar o Kelvin. Então, nesse caso é um pouco complicado. Você pega, por exemplo, um Flamengo com o Bruno Henrique bem. Você vai precisar de um ponta que faça a recomposição para ajudar, né? E talvez o Bueno e o Teranz não sejam esses caras. Então, aí entra o Canóbio.
O Canóbio é um cara que se doa muito. O Canóbio, se deixar, ele corre 15 km no jogo, né? É verdade. Então, eu acho que tem que ser bem circunstancial. E ontem aconteceu o seguinte: o Azures veio com uma proposta de se fechar, de se defender, só que tomou um gol com 4 minutos. Aí tudo aquilo que o Tcheco tinha falado para os jogadores, pensado para a partida, foi por terra em 4 minutos. Essa é a grande verdade. O Azures Aí teve que sair jogando e acabou deixando muitos Tanto espaços. que no intervalo o Tcheco tirou um zagueiro, meteu 3 atacantes, né? Mexeu praticamente em todo o time e em posições, e aí o Atlético meteu mais 3 gols. Eu tive a impressão que o Tcheco entrou perdidaço contra o Atlético. Ele não fazia ideia que o Atlético ia jogar desse jeito. Imagino que não. E assim, muito pelo sentido de que o Rômulo confundiu muito a marcação dos 3 zagueiros. Não ficou um centroavante paradão lá na frente. É porque ele tirou 2 da área e deixou o Rômulo para ser marcado por 3 caras, né? Exatamente. E aí os caras, o Terans e o Era sempre enfrentamento o Vitor de Bueno frente, né? flutuaram com muita liberdade, né? Era sempre enfrentamento de frente. Ainda dos tinha a dois, aproximação do Fernandinho. O problema ali é que, assim, você vê o quanto os jogadores estavam perdidos, que no primeiro gol, no gol do Terans, quem tá marcando o Rômulo quase lá na direita é o Fornari, que tava jogando zagueiro pela esquerda. Né? Então, ele teve que fazer o balanço todo pra acompanhar o Rômulo, pra não deixar o Rômulo escapar sozinho. E uma bola rebatida na frente da área, não tinha ninguém marcando o rebote, né? Aí Tava o Terans sozinho, pegou de primeira e fez 1-0. E também